Yeah. Mas, cara, que honestamente, a gente tem que começar a parar com essa justificativa de estarmos no 5º mês do ano e dizer que é um time em formação. Vamos até quando dizer que é um time em formação? Então, se a gente fosse um time em formação, mas evoluindo, porém ainda longe do ideal, ok. Agora a gente tá vendo o Vasco em vários momentos regredir com relação ao que vinha apresentando no estadual. A gente tá vendo isso em alguns jogos do campeonato. O time adversário, o nível subiu, só que já era sabido de tudo isso, inclusive era um dos pontos de atenção da torcida. Não ache que com esse elenco, quando chegar na Série A, esse elenco vai ter o mesmo brilho que teve num Carioca, em que deu de 5 em times pequenos e que na Série A não vai encontrar tanta facilidade, mesmo nos times mais fracos. Prova isso foi contra o Bahia. Prova é a nossa preocupação com o jogo de hoje, pois né, cara? Exatamente. E que era um jogo de hoje que era pra gente estar aqui, cara, praticamente contabilizando os 3 pontos, e aí a gente tá aqui preocupado em tropeçar, não diria nem perder, porque o próprio empate não é um resultado bom pra gente. Não, é péssimo. E detalhe, irmão, esse mesmo Bahia enfrentou o Santos ontem, que é uma draga. O Santos é outro problema. E tomou de 3-0, brother. Então, ou seja, o problema, eu já falei isso aqui na live passada, o problema não é o adversário, o problema é o Vasco. O problema do Vasco é o Vasco. Pois é, cara. E aí... Porque a gente tá... Enfim. E aí, voltando, vou sempre voltar na coletiva do Barbieri ontem, porque acho que ela fica muito clara nesses momentos, né? É claro que a gente tem que entender que o Barbieri tem que filtrar as coisas a serem faladas. O Barbieri é uma peça da espinha dorsal extracampo, né? De comissão técnica, de diretoria, de gestor, de todo mundo. Então a gente sabe que ele, de uma certa forma, ele precisa ser muito cuidadoso com as palavras e realmente acho que tem que ser, mas ele tem que tomar cuidado para que não vire muleta algumas justificativas, né, cara? Então, não, mas já tá virando, né, filho? E acaba sendo muito recorrente. Já tá virando. A gente já começa a escutar muito dele, que tem jogador que não tá pronto e a gente não pode criar uma expectativa alta, que o time tá em formação e a gente não pode criar uma expectativa alta. Que o Rodrigo até então nunca tinha jogado no time de cima, sempre foi jogador de base. Caraca, então cadê o cabeça de área no lugar do Rodrigo? Que os jogadores que saem da base pro profissional não é da noite pro dia, que se adaptam. Passa-se justificativa que me parece querendo ganhar tempo. Isso. Só que a gente precisa avisar o Barbieri. A gente só tem a Série A. Não, então. E o pior de tudo, que foi o que a gente falou quando começou o campeonato aqui. Eu bati nessa tecla e repito. O Vasco só tem a Série A. Todos os outros times estão se embolando em várias outras competições. Se não são várias, pelo menos em 2, que é a Copa do Brasil e a própria Série A. A gente não consegue abrir gordura nenhuma, pelo menos até então não abrimos nada. Então a gente precisa fazer gordura, porque daqui a pouco esses times começam a ser eliminados dessas competições. Por exemplo, Copa do Brasil, ou fica Flamengo ou fica Fluminense. Um já roda. E aí esse que roda vai ter mais tempo. Ah, beleza, tá na Libertadores também, mas vai ter mais tempo. E aí, onde é que a gente vai aproveitar estar só numa competição, jogando uma vez por semana, tendo tempo de treinamento, tendo tempo de acertar o time? A gente vai acertar quando? Porque no meio do ano, a promessa é de que na próxima janela cheguem 2 ou 3 peças, ok? Aí essas 2, 3 peças vão ter que se entrosar com o time. E aí vão se entrosar quando? Quando acabar o campeonato, porque a justificativa vai ter que ser a mesma. E você tocou num ponto importante. 4, 5 meses. E você tocou num ponto importante. Você já conhece o Gigante Nordestino? Um restaurante típico com as mais variadas comidas do Nordeste brasileiro. Atualmente com 7 casas em todo o Rio de Janeiro. Temos unidades em Nova Iguaçu, Vista Alegre, Campo Grande, Jacarepaguá, Bangu Shopping, Aerotal e Recreio. E em breve novas casas no Shopping Boulevard Vila Isabel e Shopping Nova América. Aqui você encontra itens para presentear, espaço para toda a família e música ao vivo todo dia. Confira a programação nas nossas redes sociais, @Gigante Nordestino, e faça a sua reserva pelo site gigantenordestino.com.br. Vem ser feliz no Gigante!